Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Eu sou o professor Ítalo Malinowski, um dos professores de Física aqui do canal da Sala de Exatas. E neste vídeo nós vamos resolver a questão de número 69 da prova da UEA do ano de 2020, acesso 2021. Vem comigo, acompanha a leitura do enunciado e a resolução dessa questão passo a passo. Vamos nessa! Um aluno dispõe de dois resistores, R1 de 10 ohms e R2 de 20 ohms, e de uma bateria ideal com uma DDP-V entre os seus terminais, conforme ilustra a figura. Então aqui está a representação do que ele descreve. Ele deseja montar um circuito de forma que a potência elétrica seja a maior possível. O circuito que fornecerá a maior potência é... Então, para iniciar a resolução dessa questão, vamos relembrar os dois tipos clássicos de associação de resistores que temos, que são a associação em série e em paralelo de resistores. Qual é a característica principal de uma associação em série de resistores? Os resistores estão no mesmo caminho da passagem da corrente elétrica. Ou seja, quanto mais resistência elétrica a gente coloca neste caminho, mais difícil vai sendo para essa corrente passar por ali. Por isso, na associação em série de resistores, a resistência equivalente ou a resistência total desse conjunto de resistores é dada pela soma das resistências que estão naquele caminho, ou seja, R1 mais R2 mais R3 até a enésima resistência. Dessa forma, perceba que quanto mais resistores a gente coloca num caminho em série, maior vai sendo a resistência elétrica daquele caminho. Então, a resistência elétrica numa associação em série resultante, ou a resistência elétrica equivalente, é maior quanto maior for o número de resistores associados em série. Dessa forma, se você tiver vários resistores para montar um circuito elétrico e você precisa montar um circuito que tenha a máxima resistência possível, ou seja, a resistência equivalente grande, você vai associar todos esses resistores em série. Assim você terá a máxima resistência possível. Agora, qual seria a característica de uma associação em paralelo de resistores? A associação em paralelo tem exatamente as características opostas à da associação em série. Enquanto na associação em série a resistência equivalente é a soma das resistências, na associação em paralelo de resistores, a resistência equivalente, o inverso dessa resistência equivalente, é igual à soma dos inversos das resistências. Por isso que quanto mais resistências você vai colocando em paralelo, o teu circuito elétrico vai ficando com uma resistência equivalente cada vez menor. Porque aqui na soma não está entrando a resistência em si, e sim o inverso dessa resistência. Então, se você tem uma quantidade grande de resistores e você deseja montar um circuito elétrico com esses resistores, de tal forma que a resistência equivalente desta associação seja a mínima possível, então você deve associar esses resistores de forma em paralelo, porque assim você vai conseguir diminuir a resistência equivalente e, com certeza, obter aquilo que você está desejando. E agora falando sobre a potência elétrica. A potência elétrica representa a quantidade de energia transferida ou transformada por unidade de tempo. Em um circuito elétrico, a potência pode ser calculada como produto da corrente elétrica vezes a DDP estabelecida naquele circuito. Então aqui eu tenho um circuito mais simples possível, com uma bateria de DDP-U, uma corrente elétrica circulando de intensidade I e uma resistência R, que pode ser, por exemplo, nossa resistência equivalente. Então, a potência é dada por esse produto, I vezes U. Mas desta expressão derivam-se duas expressões muito importantes, aplicando aqui simplesmente a primeira lei de Ohm. Vamos lembrá-las? E essas são as expressões. A da esquerda, observe, a primeira lei de Ohm estabelece a relação entre a DDP, resistência e corrente. Então, se no lugar de U, nessa expressão aqui de cima, colocarmos R vezes I, nós vamos chegar nessa expressão aqui de baixo na esquerda. A potência pode ser a resistência vezes a corrente ao quadrado. Mas se ao invés de substituir o U nesta expressão aqui de cima, a gente substituir o I, ou seja, isolando o I nesta expressão, o R desce dividindo. Então, U sobre R é o que nós chamamos de I. Então, no lugar desse I aqui, eu vou colocar U sobre R. Observe que a gente vai ter U vezes U, que é o U ao quadrado, e o R embaixo. Então, a potência também pode ser calculada
como sendo a razão entre o quadrado da DDP-U pela resistência R. Então, agora voltando ao nosso enunciado, observe que em todos os circuitos elétricos você tem apenas uma única bateria de DDP, chamada aqui de V. Então, o parâmetro DDP está sendo um parâmetro constante nesses circuitos. O que está mudando nesses circuitos? Como as resistências elétricas estão associadas. Esse é o parâmetro que está mudando. Ou seja, a resistência é um parâmetro que muda e a DDP está sendo um parâmetro constante na nossa análise. E é com essa ideia que a gente vai escolher uma daquelas três expressões, ou seja, a expressão correta, para analisar a nossa proporção e assim determinar qual será o circuito que vai me dar a maior potência elétrica. Voltando agora às nossas expressões, observe que a nossa DDP é um parâmetro constante. Então nós temos que escolher uma expressão que ela aparece. Ela aparece nessa daqui e nessa daqui. E a resistência elétrica é um parâmetro que está mudando. É claro, a corrente elétrica também. Mas como no enunciado eu não tenho informações sobre a corrente elétrica, mas sim sobre a resistência elétrica, então nós vamos utilizar esta expressão aqui de baixo, direita, para analisar e saber qual é o circuito que tem a maior potência. Observe que olhando para esta expressão, o circuito que vai desempenhar a maior potência vai ser aquele que tem a menor resistência. Mas espera ainda. Para um circuito elétrico ter uma resistência pequena, nós devemos associar os resistores em série ou em paralelo? E a resposta para essa pergunta está exatamente na revisão que fizemos no começo desse vídeo. Quanto mais resistores nós associamos em paralelo, menor vai sendo a resistência equivalente do nosso circuito. Dessa forma, nós devemos associar mais resistores em paralelo para assim diminuir a nossa resistência equivalente e, de fato, aumentar a potência elétrica do nosso circuito. Agora vamos voltar nas alternativas e ver qual delas tem uma quantidade maior de resistores associados em paralelo. E olhando para as alternativas, vamos analisar uma por uma. Então, na letra A, por exemplo, a corrente elétrica, ao sair da nossa bateria, ela vai começar a percorrer esse circuito. Ela atravessa o resistor R1. Ela continua. Repare que não existe nenhum nó, nenhuma bifurcação para essa corrente se dividir. E a mesma corrente que atravessa o R1 também vai atravessar o R2. Isso mostra que esses dois resistores estão em série. E o que nós queremos não é resistores associados em série. Queremos resistores associados em paralelo. E se você olhar para a alternativa E, observe que ele só trocou, ele colocou o R2 em cima e o R1 embaixo. Mas esses dois resistores estão ainda no mesmo caminho da passagem da corrente elétrica. Ou seja, eles estão em série. Significa dizer, então, que a letra E também não vai ser a nossa resposta. Quando olhamos para a letra B de bola e para a letra D de dado, a diferença é que temos apenas a resistência R2 associada à bateria e aqui a resistência R1 associada à bateria. Mas quando olhamos para a letra C, observamos que aqui nós temos, nesse caminho aqui, um resistor R1 e nesse outro caminho aqui, ó, uma outra possibilidade para a passagem da corrente elétrica. Em um outro caminho, temos outro resistor R2. Esses dois resistores aqui, R1 e R2, estão em paralelo na letra C. E isso faz com que, quanto mais resistores a gente associa em paralelo, menor vai sendo a resistência equivalente. Então, com certeza, o circuito da letra C apresenta uma resistência equivalente menor do que o que está na letra B e o que está na letra D. Assim também como A e E. Por isso, a nossa resposta para essa questão vai ser letra C de casa. E assim concluímos mais uma questão de física da prova da UEA do ano de 2020, acesso do ano de 2021. Vou deixar no card aqui acima as outras questões resolvidas. Você pode assistir na nossa playlist. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, que isso nos ajuda e nos motiva a continuar gravando mais vídeos. Eu vejo você no próximo vídeo. Fique com Deus e até lá!